Muito bem, vamos ao nosso último, agindo como Jesus. Eu coloquei como título desta pregação, no meio da série Agindo como Jesus, como título eu coloquei: Só trabalho com você se... Três pontinhos. Só trabalho com você se... Três pontinhos. João 21, 15 a 17. Depois de terem comido, estou em João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. Por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender algumas lições aqui, especialmente uma que eu vou tentar tirar dessa bela história, e que nos edifique e nos ajude a imitar Jesus em algo que eu quero jogar o foco aqui. É em nome dele, Cristo, que te peço e te agradeço. Amém. A história é bem conhecida. Na noite que Jesus foi preso, ele advertiu aos apóstolos que eles o abandonariam. Pedro não aceitou, dizendo que mesmo se todos abandonassem Jesus, ele não o faria. Jesus rebate, dizendo que Pedro o negaria 3 vezes. Jesus é preso e, durante o julgamento, de fato, Pedro o nega como previsto. Conhecemos bem a história. Agora, depois da ressurreição, Jesus estava com 7 apóstolos em roda na praia, depois de uma pescaria milagrosa e depois de comerem pão e peixe. Jesus pergunta a Pedro se ele o amava. Pedro responde que sim, conforme vocês leram e ouviram. Jesus recomenda então que Pedro apacentasse os cordeiros dele. Jesus repete a pergunta, exatamente a mesma pergunta, se Pedro o amava. Pedro repete a resposta, sim. Jesus repete a recomendação. Jesus faz a mesma pergunta pela terceira vez. Aí Pedro se entristece e diz, obviamente, sim, pela terceira vez também. E Jesus recomenda pela terceira vez que ele apacente as ovelhas dele. É uma passagem muito rica, eu tenho uma pregação, inclusive, sobre ela, mais aprofundada, sobre todos esses aspectos, ou muitos aspectos, que eu não vou comentar nada disto, hoje, a não ser um ponto. Talvez não seja nem tão óbvio do texto.
O ponto não é que Jesus, depois de traído, perdoou Pedro, embora seja fato. O ponto não é que Jesus deu uma nova chance a Pedro, restaurando-lhe a posição de pastor das ovelhas de Cristo e mesmo a antiga posição de liderança entre os apóstolos, que é fato, mas não vou comentar. O ponto é que Jesus tinha uma condição para Pedro voltar a trabalhar para ele. A condição era que Pedro confessasse repetidamente, abertamente, publicamente que amava Jesus. Ponto. Isso tinha que ficar absolutamente claro. Jesus simplesmente não iria querer Pedro trabalhando para ele se Pedro não o amasse. Era tudo o que Jesus queria ouvir dele, mas ouvir mesmo, para valer, com ênfase, com insistência, a ponto de entristecer o seu querido apóstolo. E aqui nós temos uma lição interessantíssima, dentro do contexto da obra de Deus, que é muito variada, muito extensa. Pode ser que você venha a se decepcionar com algum irmão ou irmãos com quem trabalha, ou então ter alguma tristeza com esse irmão, com esse grupo, ou se sentir marginalizado, ou magoado, ou ofendido, ou traído até. O que fazer numa situação dessas? Obviamente, antes de tudo, há o aspecto do perdão, de se dispor a perdoar. Mas, como eu falei, não vou comentar isto. Embora o fato de eu não comentar não quer dizer que não seja fundamental, crucial, a disposição de perdoar, que é crucial, claro. Mas não é o nosso foco. O foco é quanto à questão do trabalho entre si. Continua trabalhando com aquele irmão ou irmãos, independente se você é líder dele ou é liderado por ele. Essa questão de entrosamento no trabalho de Deus é muito importante. Irmãos com dons preciosíssimos, muitas vezes rendem pouco na igreja, pela dificuldade de trabalhar com outros. Qualquer aborrecimento causado por alguém é motivo para desânimo, desgosto, e logo quer deixar de trabalhar com aquela pessoa, ou com aquele grupo, ou com aquele pastor, seja lá com quem for. Como agir? E isso é que nós podemos extrair daqui. Antes de decidir se vai continuar trabalhando com aquele irmão que o ofendeu, ou magoou, ou entristeceu, ou decepcionou, ou traiu, mesmo tendo-o perdoado, já falamos desse aspecto, a sugestão tirada dessa história é ter uma conversa com ele ou ela e fazer uma pergunta. Mas fazer mesmo, se precisar, insistir. A mesma pergunta que Jesus Cristo fez, e nos indicando o caminho a seguir numa situação dessa. Você ama o Senhor Jesus Cristo? É a pergunta. Pode parecer um procedimento esquisito, como eu disse, não é nem tão óbvio do texto, essa lição aqui embutida, mas não é esquisito. Jesus teve uma conversa seríssima com Pedro antes dele voltar ao trabalho. Tinha uma pendência enorme com Pedro, ou Pedro com ele, melhor dizendo. Como é que ia ficar isto?
Como é que vai resolver uma situação dessa? Mesmo Jesus tendo perdoado, mas a confiabilidade, a segurança de Jesus com o seu apóstolo. Perdão trata-se de restabelecimento de relações pessoais. Mas perdão não implica, obviamente, no restabelecimento de uma relação de trabalho, de negócios. Não. Às vezes eu gosto de dizer que se alguém tirar 3 vezes a minha carteira, eu posso até pedir a Deus que me dê espírito para perdoá-lo as 3 vezes, mas eu não vou mais ficar de costa para ele, não. Então não perdoou. Claro que perdoei. A relação pessoal está restabelecida. Pronto, até aquele ponto ali. Mas não quer dizer que a relação ali de estar junto e tal, não. É diferente. Cristo tinha que tratar isso com Pedro. Pedro devia estar se auto-perguntando. Os apóstolos deviam estar perguntando, e agora? Como é que fica Pedro nisso? Chegou a hora de Jesus, de uma maneira muito misteriosa, mas espetacular, tanto que nós estamos extraindo pérolas daqui, escondidas. Fez uma pergunta para Pedro. Irmãos, não foram 2. 1 hora de conversa, vamos conversar aqui, filosofar, e ver, fazer um questionário, uma sessão de aconselhamento, Uma pergunta. Essas coisas do cristianismo me empolgam, me fascinam. A simplicidade. A gente não vê na Bíblia muitos métodos, apostilas feitas por homens consagrados, dedicados, estudiosos. Mas para tudo tem uma apostila, tem um caminhozinho, tem um rumozinho, tem tantos passos para cá, tantos passos para lá, e cita aqui, versículo dali, puxa ali, às vezes até dá uma distorcida boa, num versículo aqui, numa passagem lá, para mostrar a sua tese e tal. E está cheio de livro para solução para tudo que é problema, briga, divórcio, depressão, ódio, tudo tem livro aí mostrando. E graças a Deus por esse livro, pela maioria desses livros, são bons e ajudam de fato. Na realidade, é tudo opcional. É tudo descartável. Todos são descartáveis. A palavra de Deus sozinha vai nos dar a solução disso tudinho. Qualquer tipo de problema que você vá imaginar, a palavra de Deus vai dar a solução. Se não uma solução direta, mas uma solução de aplicação de princípios, de atitudes que vai dar condições para o caso ser resolvido, pelo menos o melhor que possa, porque tem casos humanos que não vão ser resolvidos nunca nesta terra. São casos indissolúveis, casos que não têm retorno. Faz parte da nossa vida embaixo do sol, de pecado, de imperfeição. Então, recuperação total não vai, em muitas coisas, relações, não vai ter nunca. Mas podemos ter um grau elevado de recuperação, se não total, pelo menos um grau elevado, sim. E para isto, a Bíblia tem os princípios necessários. E aqui está um. Não sei se alguém imaginaria chamar o irmão com o qual está chateado ou decepcionado, dizer, irmão, nós fazemos parte da mesma equipe, ou da mesma diretoria, ou mesmo isso, da mesma igreja. Eu estou chateado, é bom sempre falar, confrontar e tal. Mas dizer, eu estou aqui pensando se eu vou continuar trabalhando com você, como líder, como liderado, seja como for. Se eu for líder, eu vou lhe dispensar. Se eu for liderado, eu vou me dispensar. Então, eu só quero fazer uma pergunta para você. Você ama o Senhor Jesus Cristo?
Talvez o irmão fique um pouco chateado, né? Como Pedro ficou, embora na terceira vez. Você vem me perguntar se eu amo a Cristo? Venham. Você pode me responder? É quase ofensiva essa pergunta. Você pode me responder se você ama o Senhor Jesus Cristo para valer? Amo. Obrigado. Eu tenho uma segunda pergunta para você. Pois não, irmãos? Você ama Cristo? Não, agora você está brincando comigo. Você está achando pouco a nossa relação, que já está difícil? Você pensa que vai resolver comigo me irritando desse jeito? Pode responder ou não. Eu não sei o que vai sair de um diálogo desse. Eu sei que Cristo quis que Pedro se comprometesse profundamente com ele, Cristo, na frente dos outros. Me ama? Sim. Me ama? Sim. Me ama? Sim. Está bom. Apacenta minhas ovelhas. Está recuperado. Pode tocar. Está restaurado. É impressionante a simplicidade e a profundidade com que Jesus Cristo faz isto. Irmão, tudo o que eu precisava ouvir para decidir se eu vou continuar a trabalhar com você era isso. Se você ama a Cristo. E se você ama a Cristo, você ama o corpo dele, que é a igreja, da qual nós fazemos parte, a igreja geral do Senhor Jesus Cristo, dividida em igrejas locais. Então, fazemos parte de uma igreja que é propriamente chamada de noiva de Cristo. O corpo de Cristo é misteriosamente ligada com o Senhor Jesus Cristo. É impossível amar a Cristo sem amar a igreja sem amar a Cristo. Então, imagino que você ama a Cristo, ao dizer isto, que você ama a igreja também. Estamos trabalhando com o mesmo propósito, por amor ao mesmo Salvador. Vamos em frente? Pode estar tudo resolvido. Aí fica a sugestão de um diálogo nesse nível, sem muitos detalhes e muita conversaria e muitas coisas. Agora, se você tiver motivos para desconfiar, que mesmo dizendo que ama a Cristo, dizer é muito fácil, mesmo dizendo que ama a Cristo, e esse irmão não ama a Cristo de fato, ele dá motivos para você duvidar por atitudes e tudo. Cristo tinha a prerrogativa de conhecer corações. Então, quando Pedro disse que o amava, Cristo confirmava, bate com o coração dele, que eu estou vendo que ele me ama. Então, por que perguntou 3 vezes? Para Pedro se comprometer. Imagino eu, esse era o motivo, e os outros ficarem vendo o tamanho do compromisso de Pedro e do que Cristo gostaria deles próprios, de ter deles próprios, obviamente. Mas Cristo sabia conferir o que Pedro disse com o coração dele. Nós não sabemos. Isso nós não sabemos, claro. Então, tem essa grande diferença. Então, se você acha que o outro tem dado demonstrações claras de que é um crente relapso, relaxado, não valoriza a igreja de Cristo, então você poderá até estar certo em dizer, não, aqui eu não trabalho mais com ele. Pode ser. Não tenho amor pela igreja que eu acho mínimo, nem por Cristo. Note bem, não é porque eu isso ou eu aquilo, ele não tem amor por Cristo, pela igreja, e sem esse amor, não adianta, não vai dar certo. No caso desse, talvez você tenha que trabalhar na vida dele, para ajudá-lo, e não com ele,
no serviço cristão, que já é uma história totalmente diferente. O irmão é relapso, não é sério como crente, não é comprometido. E então você vai tentar ajudá-lo e trabalhar na vida dele. Mas trabalhar com ele já pode ficar diferente. Eu sei disso. Sei que o assunto não é tão simples, eu quero encerrar aqui. Não é tão simples a ponto de afirmar que todo crente deve estar pronto e disposto a trabalhar com todo e qualquer irmão. Não. Desde que ele ame a Cristo, eu sei que não é assim tão simples. Haverá circunstâncias, a vida é complicada, eu sei disto. A circunstância que talvez o mais prudente é trabalharem em áreas diferentes, e talvez seja o caso, examina caso a caso. Mas, o que eu quero que fique com vocês, e procurar ficar para mim próprio, é que seguramente muitos relacionamentos de trabalho na igreja teriam sido mantidos se antes de um rompimento tivesse havido uma conversa parecida com a que Cristo teve com Pedro, guardadas as proporções, obviamente. Então vamos imitar o Senhor Jesus Cristo e tentar colocar isso em prática, se acontecer. Experimente. Dentro de uma conversa em que confronta o irmão e procura se relacionar com o irmão, procura acertar com o irmão muitas coisas, inclua de uma maneira prioritária. Não esqueça esta pergunta e deixe que o irmão fique pensando, fique meditando e se sinta, e é o propósito, se sinta altamente comprometido com aquele irmão para o qual ele respondeu: sim, eu amo o Senhor Jesus Cristo, amo a igreja de Cristo, então vamos continuar juntos, vamos. Então, se cada relacionamento continuar, relacionamento que teria sido interrompido por causa de divergências, de várias ordens, se cada um desses continuar sendo mantido e de uma maneira harmoniosa, como Pedro servindo a Cristo, amém, Cristo seja louvado. E claro que cada um de nós vai se tornar cada vez mais trabalhável, cada vez mais em condições de trabalhar com quem quer que seja, praticamente, se amar mais a Cristo. Se o nível de amor a Cristo nessa igreja fosse o dobro, por exemplo, se fosse possível medir, certamente o nível de facilidade de os irmãos trabalharem entre si e esta igreja ser extremamente harmoniosa, com certeza iria ser bem maior também. E vice-versa, um nível de amor a Cristo muito baixo, com certeza vai gerar uma igreja espiritualmente fraca, talvez forte administrativamente, financeiramente, como entidade social, né? Mas em termos espirituais, de realmente um corpo muito unido em Cristo, vai ser muito fraca. Que essa igreja seja muito forte no amor individual de cada um a Cristo. E vamos trabalhar no limite do seu dom, meu irmão, da sua capacidade, minha irmã, que Deus lhe deu, da minha capacidade, da capacidade de cada um de nós, com nossos defeitos de personalidade, de maneira de se comunicar, de maneira de tratar, totalmente defeituosa, a sua maneira, a minha maneira, de todos nós. Resolve-se isso subindo o amor a Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo encha esta igreja, encha cada um de nós, até transbordar de amor ao Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.